Namaste, bom dia, good morning. I bring good Bom wishes. dia, eu trago bons I bring desejos good wishes from, e bons votos the country of India and da myself. Índia e de mim mesmo. And it just hit me when I saw the label today. Quando eu vi o rótulo hoje, o nome do seminário, a faixa do seminário hoje, me ocorreu That this is the ninth que one. esse é o 9º seminário. Already 9 seminars. Já é o 8 9º seminars over, just the seminário. ninth one. 8 já se passaram, esse é o 9º. And yeah, 4 years, 4.5 4 years. anos, 4 anos e meio. Time has O flied tempo like anything. voou. I mean, I just can't realize Eu não consigo how perceber fast time has flown. quão rápido o tempo tem passado. Learning is a journey. Bom, aprender é uma Process of jornada. O learning processo de aprendizagem é uma jornada. And we have traveled on this Nós journey together. temos viajado nessa jornada juntos há 4 anos. 4 anos e meio agora. And when I was thinking about E quando eu estava what to pensando sobre talk about in this seminar, o que eu deveria falar nesse you seminário, know, started going through a lot eu of things. comecei a passar pelo meu material, falei, já falei sobre isso, já falei sobre isso, eu já falei sobre isso. O que falta para eu falar? Initially, I had a Bom, lot of inicialmente apprehension. eu fiquei bastante apreensivo, na verdade. Pensei, e agora? You people have Vocês improved tremendously. melhoraram bastante Knowledge has been- o conhecimento de Of course, you vocês. had wonderful knowledge Obviamente, to vocês begin já with, and tinham now conhecimento maravilhoso no começo dos seminários e agora eu I have gostaria de helped pensar you que talvez eu tenha in acrescentado um trying to pouquinho improve esse it in some conhecimento, way. ajudei vocês a melhorarem And the na way clínica I've de been seeing the vocês e a forma responses como of eu the delegates vejo in isso, the é a last resposta three dos seminars participantes have nos been últimos wonderful. 2, 3 seminários tem So sido I thought, maravilhosa. okay, Então eu acho most que of you know sim, a everything. maior parte de What should I vocês já sabem What shall I tudo. show? O que mais que eu posso mostrar? O que mais que eu posso And then ensinar? as E aí, you know, we had asked como for vocês sabem, a suggestion nós from you pedimos people sugestões that para vocês. not the last, but the Não no previous último seminário, mas no before that. penúltimo, eu pedi algumas Someone sugestões e alguns de said vocês to disseram, talk more pediram about para eu falar mais sobre, one, the acutes, em primeiro which lugar, I os had agudos, touched a que little eu bit falei um pouquinho mais in the last seminar. no último seminário. And I will talk about it E a bit more agora in eu vou details. falar um pouco mais também sobre agudos, com Initially, mais I was detalhes. in Bom, the inicialmente impression that eu fiquei sob a impressão de que acute is not what os you people agudos see a lot. não é muito o que vocês veem, os casos que vocês veem, mas eu fui corrigido. Na verdade, existem muitos pacientes agudos, né? Vocês têm muitos pacientes agudos na clínica de vocês. You do? Vocês têm, certo? Então, Yeah, muito. Oh, muito, okay. muito. That's A good. lot. Bom, bom. See, acute practice is very good. A prática aguda é Acute muito practice boa. is very fulfilling. É muito... Yes, of course, chronic cases also do matter and Há uma resposta boa. Os casos crônicos, obviamente, são importantes. A maior parte de nós temos muitos casos crônicos, mas os casos agudos nos dão uma gratificação instantânea, nos dão uma felicidade, uma alegria instantânea em tratar um caso agudo. E quando tratamos um caso agudo, acreditem, os resultados podem às vezes ser tão fantásticos que vemos o resultado ali na nossa frente, perante os nossos olhos, a mudança. O paciente muda ali na sua frente. Hoje eu vou mostrar um caso assim. E eu vi o paciente por 8 ou 9 minutos e como que em 9 minutos o paciente melhorou e mudou ali na minha frente. Eu fiz ele sentar na minha frente, eu dei a dose do remédio na minha frente e nós podemos observar a mudança ali na hora. Então, agudo é muito gratificante, os casos agudos. E o resultado de um agudo podem ser, inclusive, percebidos pelo paciente também. Porque ele chega para você na sua clínica com muito sofrimento e pronto, em alguns minutos ele está bem, está ótimo. Em alguns minutos, em algumas horas. Isso cria uma boa vontade para o médico, obviamente, mas também uma boa vontade no sistema e para a homeopatia. E acreditem, eu construí a minha prática basicamente em cima dos agudos. Durante alguns anos, quando eu comecei a minha prática, eu via apenas agudos, a maior parte do tempo.
You could probably call me Vocês even, podem até me chamar de if you have a consultant se você or tiver a uma super specialist, you know, um especialista, né? Um especialista em alguma doença, em alguns sistemas, algumas doenças, como por exemplo um ortopedista ou um endocrinologista que especializado apenas, né, em distúrbios endócrinos, ou seja, esse tipo de super especialização. E aí existe o médico, o clínico geral, né, que lida com uma variedade de casos, como todos os problemas diários comuns, como resfriados, tosse, febre, diarreia, etc., vômito, náusea, dor de estômago, dores articulares, diabetes, algum tipo de hipertensão e esse tipo de coisa. Bom, geralmente na alopatia, quando o paciente vem ele geralmente vai a um clínico geral, né, o médico da família, pelo menos na Índia é assim que acontece, vai para o médico familiar, vai para aquele médico da família, o clínico geral, e aí aquele médico onde toda a família vai durante anos, e aí esse clínico geral decide, examina o paciente, dá o conselho, as recomendações, se ele acha que ele pode lidar com aquele problema, então ele passa algumas receitas e aí pede para o paciente voltar. Mas se eles não estão bem, eles começam a revisar algumas coisas. Se a doença ficar muito complicada, se ele não for capaz de diagnosticar, então ele refere aquele paciente a um super especialista, né? A um especialista especialista daquela doença que ele suspeita que o paciente tem. Então, a prática aguda e a prática crônica é mais ou menos assim. A prática aguda é como um clínico geral. Você recebe uma variedade imensa de casos, diferentes tipos de agudos, febre, doenças febris. Recebemos pacientes com cólicas, pacientes com todos os tipos de dores, neuralgia, septicemia, e a maior parte deles são doenças doenças pequenas ou crianças que às vezes caem, se machucam, ou algum adulto com algum tipo de machucado, de lesão. E aí temos alguns casos de agudos que são bastante graves também, né? Como às vezes uma apendicite aguda, uma pancreatite aguda, dores abdominais, obstruções cirúrgicas como cálculos renais, cólicas, esse tipo de coisa, que às vezes podem ser bastante graves em agudo. E às vezes até mesmo miocardia, infarto do miocárdio agudos, embolismos, onde o paciente teria que ser imediatamente admitido em um hospital. Asma aguda. Então, eu construí a minha prática em cima de casos agudos. Esses pacientes vinham até mim com queixas agudas, seja de febre, ou de algum resfriado, ou tosse, ou congestão, bronquite, gastrite, renite, todo tipo de it, né? Todo tipo de inflamação. Bom, basicamente pacientes sóricos, casos sóricos. E eu tratava esses pacientes, e eu dava o remédio para esses pacientes, o paciente melhorava em 1 ou 2 dias, e aí começavam a frequentar. Na verdade, paravam de frequentar, não voltavam mais para a minha clínica. Perdão, se curavam, eles frequentavam apenas para aquele caso agudo, para aquela situação aguda, ele resolvia o problema agudo, resolvia a totalidade aguda, dava o remédio, eles melhoravam, e aí depois eles não voltavam mais à minha clínica. Mas eles melhoravam tão rapidamente, sem problemas e sem complicações e sem nenhum efeito colateral, geralmente associado com os medicamentos alopáticos, como antibióticos ou outros medicamentos antibióticos, tem muitos efeitos colaterais. Às vezes você percebe que o paciente piora com o tratamento mais do que ele estava com a doença, na verdade. A doença teria se curado em 2, 3 dias por conta própria, se fosse uma febre, por exemplo, viral, mas aí eles tomam remédio alopático e aí eles ficam na cama por 7 dias devido à prostração, fraqueza e etc. Isso acontece bastante. Então eles chegavam na minha clínica, melhoraram e paravam de vir, não vinham mais. Mas eles me mandavam mais e mais pacientes novos, mais recomendações. E foi assim que eu construí a minha carreira. E eles, os meus pacientes regulares, também perguntavam, ok, doutor, eu tenho diabetes também, será que isso pode ser curado? Eu também tenho hipertensão, será que isso pode ser curado? Eu estou fazendo um tratamento alopático, ou meu pai tem diabetes, ou meu pai, minha mãe tem artrite crônica, será que o senhor pode fazer alguma coisa em relação a isso? Eles me perguntavam, e aí sim, eu falava, sim, por que não? Pode trazer, traga o seu familiar também. Foi assim que eu construí a minha carreira. Porque os resultados eram tão bons nos casos agudos, os pacientes melhoravam imediatamente, se aliviavam em alguns minutos, em algumas horas ou em poucos dias, e aí eles se sentiam bem e me referiam novos pacientes. Bom, como nós lidamos com agudos e como nós lidamos com crises agudas que surgem na nossa clínica?
that is very important E to uma understand coisa que é and to muito treat importante these de acutes. entendermos And no now tratamento I dos am agudos, seeing e this agora eu estou in vendo lot isso of complicated em chronic cases muitos also, casos crônicos complicados where também, patients have onde os been taking pacientes remedies têm for tomado many remédios há years, muitos, or they have been muitos taking anos, treatment ou têm recebido o allopathically or tratamento alopático ou homeopathically homeopático for many há years. muitos e muitos anos. I found out Eu percebi that one que thing that is very important algo que é and muito to importante nessas understand situações is para the entendermos é totality of the a patient. totalidade do And when we paciente. talk of E quando nós totality, when falamos we sobre talk of the totalidade, quando constitution nós of the falamos sobre a patient, constituição do the first paciente, thing a that primeira comes to our coisa mind are what que kind of surge na nossa symptoms come mente to our é mind? que tipo de sintoma que surge à mente? When we think of Quando falamos, quando taking a pensamos totality of a patient, em tomar a totalidade de um first thing paciente, that qual é a comes to our primeira mind? coisa que vem à nossa mente quando falamos da totalidade do paciente? miasm, O okay? miasma, Fine. certo? After miasm, Depois do miasma, o que vai? okay? That's the most important one, yes. Esse é o mais importante, sim. In acute, what is the miasm? Qual é o miasma em agudo? Sora. Most of the time, A maior sora. parte do tempo, sora. Most of the time, Maior sora. parte do tempo, Itis, sora. inflammation, Né? It, inflamações. sometimes. Às vezes. So 90% of Então, the time it's sora. 90% das vezes é sórico. 10% of the times 10% it can das be. vezes pode ser It can be what? 90% sora, 10% Syphilis. sifilítico, sífilis. That's why É por isso que in acute diseases em you doenças find agudas that percebemos que 90% of the 90% cases, dos casos, 80 to 90% of the 80 a cases can 90% dos also casos be também podem ser self-limiting, autolimitantes easily curable. ou facilmente curáveis. But about 10 to 15% of the cases, De 10 a 15% dos casos, which are usually syphilitic geralmente or- são sifilíticos, or very severe acute miasm, são miasmas agudos bem graves, where it can be aonde very, very difficult to treat, pode ser bastante difícil tratar o and that can be paciente. either syphilitic, Pode and ser which sifilítico can even e pode, if not treated inclusive, se não forem tratados, timely, podem, it can even oportunamente, pode end in the inclusive death of the levar patient. à morte do paciente. Now, the thing that I found Bom, that important in o this, que eu percebi que é bastante acutes importante nos agudos, as well as chronic diseases which we assim have como em been doenças treating for long, crônicas long que time nós and temos not tratado há muito responding. tempo, e Or não observamos many a times we resposta, have ou muitas cases vezes nós where temos you casos find onde nós that the encontramos response que a is partial. resposta é apenas parcial. Patient comes O with paciente say six vem, digamos, symptoms, com 6 different 6 symptoms. sintomas diferentes, ok? Part of Chega the na clínica, symptoms get parte dos better. sintomas melhoram. A few symptoms get Alguns better. 2 or sintomas 3 melhoram, symptoms 2 get ou 3 better. sintomas If he has melhoram. arthritis, Se ele if tiver he has artrite, gastritis, if he has gastrite, blood pressure, a you'll find hipertensão, that, okay, você vai arthritis perceber, and ok, a gastritis artrite e a might get better, gastrite blood pressure melhorou, may not. mas a hipertensão Or blood não. pressure and Ou a gastritis may get hipertensão e a better, but gastrite arthritis melhorou, will mas a not. artrite não melhorou. We find that Nós percebemos often, isso many frequentemente, cases. em And what we muitos do is casos. O que we nós try to fazemos é, reevaluate nós the tentamos case again, reavaliar o and we caso try to e aí tentamos give another remedy, and modificar o as a result, remédio the patient e como keeps on resultado o getting the paciente remedy after recebe remedy, um remédio where após o some outro, symptoms, and then onde we alguns find sintomas, we e aí give another percebemos que remedy, damos um outro some of remédio, the né? old Alguns dos symptoms sintomas which are antigos que already já cured come back, tinham and some of the diminuídos ones which are voltaram e alguns existing dos get cured. existentes So, foram ultimately, curados. at the Então, no end final of das it, contas, you find that you have a percebemos que case temos um which is a caso big jumble. que é, na is a verdade, big uma mess. bagunça, né? Uma Because grande we have already given so bagunça, many porque já demos remedies, so many tantos symptoms, and remédios, writes about tantos this in the sintomas, organon, that it is a case acaba where there virando are caso symptoms of the onde os patient sintomas as well do as you find paciente symptoms of our remedies too. e encontramos sintomas dos remédios também. Then how do you E aí, unravel this como mess? nós Or it's desembaralhamos like a esse... big garbage dump. É como se fosse um dumpster, It's a big né? mess. Um container de It's lixo. like a ball of É como thread, um which is all novelo de lã. entangled. Um novelo You don't know todo where enrolado, is todo the start and amarrado, where is todo the beginning. emaranhado, e você nem sabe onde começa aquele What novelo e do onde you termina. do O que fazemos então in nesse these kinds caso? of O que fazemos nesse tipo de Mas caso? o senhor está se falando, está se Are you referindo a casos referring agudos to acute ainda? cases? Ou, Yes. Chronic. ou naquele No, paciente chronic. que... I'm talking about chronic. ok. Yeah, when you're given remedy after remedy to patients, or patient has been Ou o taking paciente tem treatment, tomado, allopathic tem treatment recebido for many, tratamento many alopático há years. muitos He's got anos, blood pressure, he's tem got hipertensão, tem diabetes, he's got diabetes, thyroid, tem he's got tireoidismo, arthritis, artrite, and whatnot.
when it's tudo mais. complicated case. Ou seja, casos O senhor complicados. comentou antes que You nesses mentioned before that casos in não these são cases, doenças agudas, they're são not acute cases, exacerbações right? They are de uma patologia exacerbations crônica. of a chronic Então, não é pathology. para So tratar it's not com about treating medicamentos de agudos, acute é para ver a medications. It's totalidade to do observe the caso. totality of the case. Yeah, that's what you've been Porque vai doing. ter que dar o Exatamente. constitucional Because you have to give genético. them Yeah, genetic you're been treating him with Sim, você constitutional, está not tratando with ele com acute. constitucional, ok? Não estamos tratando com agudos, com You've been remédios giving him agudos. remedy Estamos after dando remedy, remédio and some constitucional, of the symptoms após of o his are outro. getting E better, alguns some are sintomas not. melhoram, outros não. As I said, Como some eu falei, symptoms already alguns got sintomas better in já the past melhoraram with no one passado remedy. com We give remédio, another e aí remedy, demos they come outro back, remédio, os sintomas and antigos then voltam some other e symptom alguns gets sintomas novos melhoram. it just keeps E on aí going. fica assim, né, nesse círculo. I'm sure everybody Eu tenho has these kind of certeza cases, que right? todo mundo já passou por um caso Everybody desse, has né? these kind of cases Todo in their mundo tem esses practice casos na where the clínica, patient onde o paciente... sticks. Sometimes, you Às feel, vezes, why is this patient você pensa still assim, sticking por que to que me? esse paciente está aqui Why is this colado na coming minha to me? cola? Por que que ele ainda vem? I mean, every time he comes and Toda of vez course que ele you talk vem, to him very lógico, você fala, nicely você é bem and you gentil com ele, né? reassure him, and then he tells, Educado, okay, você today conforta o we take- again, we paciente. take the case in detail, Você toma o we talk caso to em them lots, detalhes, sometimes você we fala, call conversa the relatives, bastante. Às vezes você we call até liga para os friends, parentes, liga we para os get amigos. history again, Você toma a história and, de you novo know, do paciente. initially we are Ou very seja, enthusiastic bastante about the entusiastas, né, sobre o second caso. case taking, third case Na taking, segunda fourth tomada, na case terceira taking, tomada, na you know, quarta and then you tomada, give- and then you say, okay, até yeah, que now I found the você remedy. This chega time assim, your ok, remedy agora eu is encontrei, agora o seu wonderful, remédio é you will esse improve. mesmo, maravilhoso, And the você vai patient takes the melhorar. Aí remedy o paciente and toma o after 1 or 2 remédio, depois de 1 ou 2 months meses ele volta. Okay, how are you? Aí você fala, ei, tudo bem? Aí ele, mesma coisa. Somewhat better, somewhat not. Melhorou um Arthritis pouco, better, um pouco. Não, a but- minha artrite Oh, melhorou, you mas know what, doctor, my BP sabe, has gone, a minha again pressão started sanguínea acting aumentou, e aí up. My diabetes, which was under control a now, minha again diabetes it's acting estava up. controlada, agora está aumentando de novo. Yeah, but you know what? Mas My sabe, arthritis, which was a there minha for so many years, artrite, now that's better. agora a minha artrite So, you know, melhorou. you start feeling, okay, Então at você least fica, pelo the remedy menos is acting o remédio somewhere, está somewhat. agindo em Okay, alguma let's parte, wait. de alguma forma. Let's Vamos esperar um increase the pouquinho, potency. vamos aumentar a Let's repeat the potência, dose. vamos You know, repetir a do something dose, like vamos this. fazer alguma This is coisa what desse happens. tipo. Isso é o que acontece, certo? How do you come out of this Como mess? saímos dessa The confusão? Como saímos dessa bagunça? is an A answer to pergunta this question. e a This is what resposta a we essa want. pergunta é isso que nós queremos. Now, ok? as I said, Como eu this is falei, the ninth seminar you're esse é o teaching. I'm nono not going to show seminário, you então eu simple não cases vou where, mostrar casos okay, simples, you took a case onde and then you vamos gave a tomar um remedy, caso, demos o this is remédio e o what paciente happens. melhorou. Não, não vou mostrar mais Been esse tipo de there for caso. many Esse é um years. caso de Problems are there um for problema, many years. problemas que estejam lá há Many muitos e of muitos these anos. E patients, muitos what desses happens is, pacientes, o que they acontece get é, better eles with your melhoram remedy, com part seu of the remédio, symptoms, alguns dos they are sintomas, né? comfortable in their Eles se life, sentem they forget confortáveis about na the vida rest of the deles, case, eles esquecem they dos outros continue sintomas, with the eles life, and then continuam a after vida 5 years, e depois de they end up in your 5 clinic. anos eles vão à After sua 10 clínica. years, they Depois end de up in your clinic 10 again. anos eles aparecem na With clínica some de other novo, symptom. com alguns outros Something major sintomas, is bothering you. algo And then they tell you, importante que "Doctor, esteja last time you treated me, I was incomodando eles. Eles fine, falam, and I was doutor, fine a última for vez que você me all tratou, eu these fiquei bem years. durante Now, todos esses here, I anos, e am agora with eu this tenho new symptom." esse outro sintoma novo aqui. What do we do? O que nós fazemos então? A patient Um treated paciente 10 que você years tratou ago, 10 anos atrás, você tratou de maneira bem sucedida. Um paciente que tinha muitas queixas, você deu um remédio, e aí aquele paciente melhorou bastante. Você também já sabe o remédio, né? Você tem o registro, o prontuário daquele paciente, você encontra todas as características do remédio, você já sabe qual é o remédio, é só você dar o mesmo remédio, certo? Mas aí ele apareceu com um novo grupo de sintomas, uma nova série de sintomas. O que você faz então? Dá o mesmo remédio? Toma o caso, obviamente. Vocês vão tomar o caso de novo, certo? Não vão apenas ver a história antiga, né? Vocês não vão depender apenas da história antiga, você tem que tomar o caso de novo. Mas aí, você sabe, ok, o paciente veio até você 10 anos atrás, e o arsênico, por exemplo, curou aquele paciente maravilhosamente bem. Você vai dar o arsênico de novo? Você tomou um caso de novo e vai dar um novo remédio. O arsênico ainda parece ser a indicação daquele caso, ainda parece ser a prescrição correta. Alguns dos sintomas do arsênico ainda estão lá. Obviamente que vai estar lá, né? Porque se ele era arsênico, mesmo se ele mudou, você ainda vai encontrar alguns sintomas do arsênico no paciente. E aí, quando a imagem mental começa a ficar muito embaralhada, o que nós precisamos fazer nesses casos é entendermos a importância dos sintomas físicos,
a importância dos sintomas físicos. Como nós sabemos, nós somos pessoas que tratamos com um único remédio, certo? E temos uma obsessão e fascinação por sintomas mentais. O nosso repertório, a nossa matéria médica, os nossos livros são repletos de sintomas mentais. E nós somos muito conscientes deles porque nós estudamos esses sintomas mentais profundamente. E nós nos orgulhamos em sermos médicos que tratamos pacientes holisticamente, porque nós damos importância à mente do paciente. E é assim que nós nos diferenciamos dos alopatas, certo? Na homeopatia, nós tomamos em consideração o estado mental do paciente, que os alopatas e o sistema alopático não tomam. Mas no processo, algum momento aí na história, nós esquecemos da importância dos sintomas físicos. E esses sintomas físicos são muito importantes no tratamento, obviamente, com certeza no tratamento de agudos. Nos agudos é fácil, né? Porque o paciente apresenta um sintoma físico de maneira bem característica, bem veemente. Eles descrevem detalhes, porque é um sintoma novo, recente. É um sintoma do qual o paciente está sofrendo gravemente. Então, ele dá uma descrição perfeita do sintoma físico, um paciente agudo. E quando eu digo sintomas físicos, não quer dizer apenas físico, mas também os gerais, mas também os físicos, os particulares, não só os gerais. Os particulares, os sintomas do estado da doença. O Hahnemann diz que não damos importância para os sintomas físicos, sintomas comuns como apetite baixo, fraqueza, cansaço, dores articulares, falta de vontade de trabalhar. Então, o que nós fazemos? Nós tomamos o particulares, nós não tratamos doenças, né? Nós tratamos seres humanos. Então, nós damos importância aos sintomas da doença. Um paciente, por exemplo, que chegou com febre. Será que a gente dá importância a esse tipo de febre? Damos importância à característica da febre, damos importância às horas, os momentos em que a febre aumenta ou diminui, ou certos tipos, certas modalidades que aumentam ou diminuem a febre. Será que a gente dá importância para isso? É isso que o paciente vai trazer para você, certo? No agudo ele vai trazer essa informação. Ele vai falar assim, doutor, eu tenho essa febre, todo dia às 3 da tarde eu sinto, essa febre vem. Nos últimos 3 dias eu tenho observado, às 3 horas da tarde minha febre começa. Começa geralmente com um pouco de um frio, depois a febre fica bastante alta, e aí, depois de 2 ou 3 horas, eu suo e a febre vai embora e eu fico bem. Então, a gente dá importância a isso ou não? Sim. O que acontece é que precisamos dar importância até aos particulares físicos, mas tem que ser, não pode ser comum e tem que ser bastante característico. Não pode ser algo que nós encontramos todos os dias ou algo que nós encontramos normalmente. O sintoma dessa modalidade tem que ser bastante característico. Bastante característico. E em casos crônicos ou constitucionais, nós percebemos que onde há uma confusão e muitos sintomas, onde é muito difícil encontrar um remédio, porque nós tomamos alguns sintomas, né? Tomamos um grupo de sintomas, chegamos a um remédio, tomamos mais outro grupo de sintomas, chegamos em outro remédio. Mais uma vez, aqui, os sintomas físicos com as características físicas, os particulares, ou os gerais físicos, nós damos importância a eles também, incluindo os sintomas da doença. E aí, percebemos que somos capazes de chegar a um remédio que é muito melhor do que o que demos no passado. E os resultados são mais permanentes, mais duradouros, especialmente em doenças crônicas.
ou também em doenças crônicas. Para entender isso, bom, vamos começar com o caso. Vamos começar com o caso. Eu tratei esse paciente 10 a 12 anos atrás. Eu dei um remédio a esse paciente, ele melhorou maravilhosamente bem, ele ficou bem durante 10, 11 anos, e aí depois ele voltou com uns sintomas um pouco diferentes, mas alguns dos sintomas antigos também ainda estavam lá. Os sintomas antigos ainda estavam lá, mas ele estava bem melhor, funcional, então ele acabou esquecendo deles. Eu esqueci do paciente. E aí, de fato, o remédio que eu dei funcionou tão bem que eu prescrevi na primeira vez e fiquei tão entusiasmado com aquilo que eu até apresentei o caso, mandei para todas as revistas e periódicos, e esse caso foi publicado em um monte de periódicos, porque o remédio era muito raro. Naquele momento, naquela época, 10 anos atrás, o remédio era bastante raro, e eu fiquei muito satisfeito. E esse paciente, então, voltou à minha clínica com sintomas parecidos, antigos, e alguns sintomas novos. E, dessa vez, eu não consegui encontrar o estado original do paciente. Na mesma base que eu utilizei para prescrever o remédio antigo, eu não consegui encontrar mais. Não estava mais lá. E agora? O que eu faço? Dou o mesmo remédio? Porque funcionou tão bem no passado? Por 10 anos ele ficou bem? Ou será que eu faço outra coisa? É aí onde os sintomas físicos desse paciente me ajudaram. E é por isso que nós dizemos que quando nós tratamos constitucionalmente, ou até mesmo agudos, precisamos ter uma abordagem holística da importância tanto aos sintomas físicos, assim como sintomas mentais. Não caminhamos em uma perna, né? Não caminhamos com uma perna. Se caminhamos com uma perna, vamos ficar instáveis ou vamos cair. Precisamos caminhar sobre as duas pernas. Ficamos então estável, e as duas pernas de um ser humano são, uma delas são os aspectos mentais e os aspectos físicos. Para chegar no remédio do paciente, os sintomas físicos e os mentais precisam caminhar lado a lado. E precisamos dar a mesma importância para os dois. Então vamos ver esse caso. Bom, essa importância dos sintomas físicos também foi enfatizada por Hahnemann no Organon. Estamos sem a abertura. We didn't do the opening, the tribute to. Ah, yes. Nossa, é mesmo. Aproveitemos esse So momento, já can we take apresentou, the opportunity apresentou o seminário, to então. present the seminar, so maybe we could Yes, absolutely. We take a are moment. absolutely. We need Com to certeza, always nós temos sempre thank que our agradecer thank the Lord, thank o our Senhor, our agradecer superiors, nossos thank the superiores, master. ao mestre. Yes, da- we need to do né, that. nós See, precisamos I'm fazer so isso. excited Eu estou to give tão the, emocionada de seminar estar that aqui de we novo, skipped the opening que a gente ceremony. né, pulou Okay, essa parte, Antonio, I think we essa should cerimônia do de that. abertura. So Acho que podemos fazer we isso start agora. with the lighting of the candle, the Vamos lamp of acender knowledge, representing the lamp of knowledge, as and velas, paying né, our representando tribute a to the luz do master conhecimento, Hahnemann. e homenagear o nosso mestre And in our Hahnemann. Indian philosophy, E na we nossa believe filosofia giving da tribute Índia, to the goddess nós of knowledge, goddess prestamos Saraswati. homenagem à deusa do conhecimento. So we give tribute to Hahnemann, Então, prestamos homenagem a Hahnemann. and also we E também can pay tribute to whoever podemos you, homenagear if you have any faith in any of your gods, you can pay qualquer tribute to that. Deus And que we hope você, that em we quem have a você very tenha good fé, seminar, né? a Esperando que good learning tenhamos um experience. bom seminário, uma boa experiência de aprendizado.
Okay. Thank you. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Thank you for reminding us. Muito obrigado pela lembrança. Yeah, okay, doesn't matter. Anyone. Okay. See how it has become that Olha, we tend to a nossa tendência é forget the routine. esquecer, Or né, the things da that we need to rotina, do ou as coisas on que a nós day-to-day precisamos basis. fazer, né, And diariamente. this is what happens E é isso que also acontece when you are também taking a case, quando nós estamos tomando um that caso. we tend to get so much A obsessed gente by fica some tão symptoms in the obsessivo patient com algum dos that we sintomas do tend to paciente que forget to give podemos importance to all that needs to be esquecer given de importance dar to. importância a tudo aquilo Ok? que nós temos que dar importância. So the importance Então, of a physical importância symptoms dos sintomas has físicos been tem mentioned sido by mencionado Hahnemann also por in Hahnemann Organon. também no In Organon. Aphorism 5, he No says, aforismo 5, ele diz, useful to the physician in é assisting muito him to útil cure ao are the médico na particulars. assistência, né, ao Particulars assisti-lo means a the curar, modalities or the são os characteristics of the particulares, most as probable modalidades exciting cause of the da acute causa diseases. excitante So in acute mais diseases, provável, what you need né, to da give doença. importance to Então, o is que, the que você tem que exciting dar importância? cause A essas causas which que not just only the exciting cause, não but só the essas causas character of the que exciting desencadeiam, mas também o cause. So if you have caráter a dessa causa. patient Então, se você who tiver has um paciente had some grief in the que family, teve and algum after fato that he triste ends na up sick, família e aí depois ele we need to adoece, find out então nós exactly temos que descobrir what was the type of exatamente grief, que tipo what was de his dor, reaction, qual foi how sua did he react to reação, that grief, como que ele reagiu how a essa was his dor, reaction como foi a different from what some a other reação people dele, or normally como é que how ela other foi people would diferente, have por exemplo, reacted da to that reação de uma situation. outra pessoa a essa mesma So find situação. out the Então, nós characteristics temos que of the descobrir a exciting característica cause. In dessa acute causa exciting cause e is the essa most causa important thing. aguda You need é to o find aspecto out mais importante. that Você tem que exciting descobrir cause in essa each and every causa case. em cada um dos seus And casos. if you find a Aí, se mental você exciting cause, very encontrar good, uma but causa it can mental, also be a mas physical exciting é cause ótimo, also. mas pode ser também uma causa física. As also Então, the most significant points in the os whole aspectos history of the chronic mais disease. significativos Because dos in the chronic achados disease, ah, we need to nas give doenças importance crônicas to que the você most characteristic tem que dar symptoms of the importância patient. That aos means sintomas we mais need to remove the característicos common do paciente. symptoms, Então, nós temos we que need to remove eliminar the os sintomas what comuns normally every e patient o has, que or the, que, what we call vamos as dizer, the o paciente no- tem normal normalmente, characteristic of the patient, quais seriam as not to give características normais do importance to, but paciente. something É, very, very different nós in temos this que, na realidade, patient focar from others. o que é Something que difere very, esse very paciente dos outros. characteristic, Algo que é especially bem in the característico, chronic especialmente disease, nas doenças that is crônicas, to enable que vai, enable então, him to nos discover permitir its fundamental a cause, which, descoberta da Hahnemann causa says, in fundamental every case, que o of course, Hahnemann in diz chronic que, is the em miasm. todo caso, In chronic aí diseases, na doença it is crônica the é o quê? miasm. É o miasma. É o miasma. And E, to this effect, para in these isso, né, investigations, para to esse find out propósito, the physical nós temos constitution que of the descobrir patient ou also achar has a to be constituição taken not física only do in paciente. acute, Ela but tem que ser tomada em also consideração in não só no chronic. agudo, mas também na doença crônica. And when he says E the quando ele physical fala que a constitution, constituição it does not física only mean não his significa physical apenas look or his o physical aspecto structure físico, a estrutura that has to be física, given importance, que tem but que it ser also levada em consideração, means mas the também significa o physical quê? generals of the Os patient, gerais which físicos is a do part of paciente, his que é physical makeup. parte da sua constituição to arrive física. at the Então, constitution, ao you chegar, need para chegar a essa the constituição, mental makeup of the você patient, precisa, então, da physical makeup of the constituição patient, mental and the física do general paciente makeup of the e patient. também dos gerais. The mental makeup Então, o consists of his O mental que é state, isso? Seria o of his estado mental mental, attitudes, as of suas his atitudes attachments, mentais, of as his suas sensitivity, ligações, as of suas his likes, sensibilidades, of his dislikes, seus of his gostos, suas tolerances. coisas que ele não gosta, as tolerâncias. You know, all the points that we Todos take into esses consideration pontos que of nós a levamos em constitution consideração or of da the constituição, mind of the patient. da In mente short, do the paciente. symptoms Ou which seja, are being os put out sintomas que by estão his genetic sendo code.
apresentados pelo seu código genético, né, que seria a sua disposição básica, ou a sua natureza original básica, número 1. Tá? Em segundo lugar, depois dessa natureza básica original, os sintomas que modificaram durante o curso da doença, pela doença, ou sozinhos. Não necessariamente pela doença, mas sozinho, à medida que a pessoa progride na vida, seja naturalmente ou seja não naturalmente. Por exemplo, naturalmente, à medida que a pessoa envelhece, ou seja, o miasma pode se modificar, e também, sem ser de uma forma natural, pela supressão de doença, ou talvez uma supressão mental na vida desse paciente. Seria algum incidente que afetou a pessoa e modificou a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que era extrovertida se tornou introvertida. A pessoa que era meiga e ficou irritável, raivosa. Esses aspectos têm que ser levados em consideração. Então, a sua constituição original, aquilo com que ele nasceu, as mudanças que ocorreram na sua constituição e o estado da mente dele atualmente. Tudo isso forma, então, a estrutura mental do paciente. Então, isso é descoberto, você vai chegar a essa descoberta, ou esses achados, pelo que o paciente gosta, porque ele diz que não gosta, pelos hobbies do paciente, as compensações na vida dele, a situação de vida dele, como que ele viveu sua vida, como ele leva a sua vida, as características básicas, as sensibilidades, a diligência do paciente, as suas expressões, a sua capacidade de expressão, introversão, extroversão, tudo isso você já sabe. Então, a constituição física do paciente, não necessariamente no crônico e no agudo, as suas características morais, intelectuais, modo de viver, as suas relações sociais e, mais importante, então, por que máximo, né? As pessoas adoecem porque há problemas no nível das relações sociais e domésticas. Então, nossas relações interpessoais com nossa família, membros da família, parentes, esposa, filhos, irmãos e irmãs, pais, mães, tio, tia, né? Isso é o aspecto primordial. E é claro também com a família ampliada, seriam os amigos, colegas de trabalho, ou pessoas com os quais entramos em contato, vizinhos, né, a comunidade dentro da qual você vive, essas relações interpessoais com essas pessoas que são os fatores que podem nos levar a ficar doentes. Isso tem que ser levado em consideração junto com a constituição física do paciente. Na verdade, Hahnemann também escreve que em outros aforismos, 210 a 219, ele menciona a importância dos sintomas físicos ou do corpóreo, os sintomas corpóreos, ou seja, relacionados ao corpo, que não é só nas doenças mentais unilaterais, mas eles são importantes na doença mental, tipo esquizofrenia, ou depressão, ou distúrbio bipolar. Nesses casos, os sintomas corpóreos se tornam mais importantes e devem ser a base da prescrição, mas não só nas doenças mentais, mas também doenças crônicas, incluindo doenças agudas, graves. Por exemplo, o paciente com uma crise muito grave. Por exemplo, o paciente que tem um sangramento profuso, que não consegue ser interrompido, ou, por exemplo, febres altas, ou septicemia. Então, pacientes com falta de ar, dispneia, ou infarto do miocárdio agudo, etc, etc, etc. Então, todas essas doenças que precisam, então, atentar para os sintomas físicos, muito mais ainda, porque
Agora, as pessoas que se chamam de homeopatas clássicos ou outros homeopatas ignoram os sintomas mentais. Há toda uma tendência de pessoas, de homeopatas, que seguem os homeopatas que falam abertamente. Os sintomas físicos não são importantes, os termais não são importantes. A sede não é importante, desde que o quadro mental do paciente combina, né? Você pode ignorar os termais, a sede. Então, eles podem até dizer, você pode ignorar o miasma. É só prescrever o remédio segundo o quadro mental. Não, de jeito nenhum, absolutamente não. Os agudos ou crônicos, a importância dos sintomas corpóreos, físicos, é sacrossanto. É muito importante. E é isso que nós vamos ver nesses próximos 3 dias, como os sintomas físicos vai nos ajudar a tratar, né, e organizar esse novelo. Então, por que eles são importantes? Porque são muito precisos e mais facilmente descrito pelo paciente e pelos parentes, né, de uma forma bem detalhada. Nós podemos observá-lo, e eles são também facilmente narrados pelo paciente, pelos parentes e pelos pacientes. Então, esses sintomas físicos são muito precisos. Eles nos dão os sintomas perfeitos. Então, eu tenho, por exemplo, doutor, essa dor, começa aqui, depois vem para cá, depois vem para os ombros, e aí termina na minha têmpora direita. E está sempre do lado direito. Olha, a precisão, né, dessa descrição. Então, é uma dor irradiante, sabemos que é do lado direito, a lateralidade é à direita, né? É ascendente, né? Então, tudo isso é relatado pelo paciente e pelos parentes de uma forma muito precisa. Então, isso enfatiza a importância, né, dos sintomas físicos, tanto no aspecto crônico quanto no agudo. Então, eu vou falar para vocês sobre esse caso que eu tratei há 10 anos e como que naquela época só demos importância a parte mental desse caso. E o paciente foi tratado bem e, felizmente, ele não teve nenhuma grande complicação, mas ele voltou depois de 10 anos com muitos sintomas ainda persistindo, aí outros sintomas novos. Coronary artery bypass graft. Seria um enxerto coronariano, né, de bypass graft, CABG. Né, CABG, né? Esse paciente tinha passado por um enxerto, né, esse tipo de procedimento, por conta da angina grave que ele estava sofrendo, as dores, né? Angina intermitente, na realidade. Então, foi feito esse procedimento cirúrgico e aí, depois de alguns anos, ele começou a sofrer de demência, junto com circulação periférica realmente ruim, os pés começaram a ficar frios nas extremidades inferiores, né? Ele tinha cãibra, ele não conseguia andar, se ele andasse muito, ele começava a ter dores, inclusive angina, né? E foi com esses sintomas que ele se apresentou a mim há 12 anos. Então, paciente de 75 anos de idade, dor, angina intermitente e, então, apesar desse procedimento, né, cirúrgico, não houve alívio no sintoma que era a dor, né, de angina. Então, com essa dor, quando ele se apresentou com essa dor ao médico dele, ele falou, não, nós vamos fazer um procedimento cirúrgico, nós vamos fazer esse enxerto aqui e tal. E aí,
Depois do procedimento, né, depois do tempo que ele passou na unidade de terapia intensiva, né, e depois de ele foi para o quarto e depois de 8 dias ele teve alta. Aí eu entrei no hospital e saí no hospital com os mesmos sintomas. Nada mudou. Mesmo depois desse procedimento cirúrgico. Os sintomas simplesmente não se modificaram. As dores continuavam iguais, perduravam. Então, sintomas clássicos de angina, né? Dor depois de exercício, ocasionalmente dor à noite, durante o sono. E, como eu já disse, ele tinha feito esse procedimento cirúrgico há alguns anos, mas apesar da cirurgia, a dor não diminuiu ou desapareceu. Não, típico, né? A gente não é nenhuma surpresa para a gente. Seria, né? Se operation successful, but patient is dead. O procedimento cirúrgico foi bem sucedido, mas o paciente morreu. Olha só, então, removemos o apêndice, né, o apêndice. Pois é, deu tudo certo. Só que o paciente morreu, né? A cirurgia foi ótima, né? O apêndice foi removido, tal, deu tudo certo. Mas o paciente morreu. Então, é algo dessa natureza, é isso que acontece. E o maior problema desse paciente era ele tinha uma constipação crônica, intestino preso, né? Um intestino obstinadamente preso. Seria uma obstipação, não só uma constipação, mas obstipação. So chronic obstinate constipation from childhood. Desde criança. The stools are offensive. Então, as fezes com odor ruim, né? Ele tinha distensão abdominal. And of course, e claro, o problema antigo, dor na perna, na panturrilha, tipo cãibra, e piora com o andar. Então, constipação, obstipação e também dor na panturrilha e, claro, a angina. Esses são os sintomas com o qual ele se apresentou no meu consultório há 12 anos, junto com os sintomas de demência também. Essa é a única coisa que melhorou agora, né, nesse momento. Bom, agora ele também se apresenta com tosse, e essa foi a queixa que o trouxe ao meu consultório. Então, há 4 meses, tosse, com expectoração amarelada, espessa, viscosa, piora nas manhãs e melhora depois da expectoração. He suffers from excessive salivation day and night. Salivação excessiva, né, de dia, de noite. He came to me with the symptoms of dementia. Então, ele se apresentou com sintomas de demência há 12 anos e a queixa dele era perda de memória muito grave. Então, realmente é uma complicação muito comum da demência. É uma complicação muito comum depois desse tipo de cirurgia cardíaca. Então, 2 razões. Uma razão é que, como o paciente passa na realidade, o sangue é desviado, não é, para poder o enxerto ser realizado. Então, o paciente colocar a circulação, né, passa por uma heart lung machine e aí para o coração poder parar, né, para poder fazer o enxerto. Então o coração tem que estar parado, né? Como resultado desse tipo de procedimento,
o cérebro fica sem oxigenação suficiente. E aí, uma das complicações é justamente essa, demência. Então, esse problema agora está diminuindo, né? Porque há uma técnica chamada de fazer essa operação com o coração ainda batendo. Ou seja, o paciente não a circulação não é mais desviada. Então, ou seja, a cirurgia é feita mesmo com o coração batendo. Tecnologia, né? Então, esse problema está diminuindo, né? Antigamente, esse tipo de procedimento cirúrgico era feito, então, com o coração completamente parado, né? Aí, o paciente, então, era operado, o enxerto era realizado e depois o coração voltava a bater. Então, ele reclamava, esse paciente especificamente reclamava de uma perda de memória muito importante. Porque mesmo durante uma conversa, por exemplo, ele estava conversando comigo, então, no meio da conversa, ele esquecia, né, o que ele estava falando, com quem ele estava falando, quem é você, né, esquecia o nome da pessoa com quem ele estava conversando. Então, durante a conversa, ele esquecia o nome da pessoa com quem ele estava conversando. Na rua, por exemplo, ele esquecia para onde que ele estava indo, e aí acabava indo para o lugar errado. Por isso que a vida dele, né? A qualidade de vida estava muito ruim. Então, ele não podia sair sozinho, porque ele se perdia. Mesmo na vizinhança onde ele morava, né, nas ruas, ele conhecia as ruas, né, e ele se perdia e ia na direção errada. E há 12 anos, ele foi tratado e a demência foi curada. E eu fiquei tão feliz com o resultado que eu apresentei esse caso e ele foi publicado em várias revistas. E mesmo as pessoas que publicaram esse caso nas revistas, os editores, não me perguntaram o que aconteceu com os outros sintomas, tipo as dores e angina. Ninguém nunca fez essa pergunta. Então, ele voltou ao meu consultório com constipação, cãibra, dores, né, no peito e tosse. A demência desapareceu. Então, eu estou satisfeito, né, de ter tido a oportunidade de corrigir meu erro. De vez em quando a gente tem essa chance, nem sempre. Aqui são os gerais. Então, se vocês prestarem atenção em todos os casos que nós já apresentamos, vocês vão ver que todos os casos têm esse slide com os gerais do paciente. Eu dou muita importância a esse aspecto. E eu aprendi durante todos esses anos que os gerais são muito importantes. Às vezes, né, são muito mais importantes do que os mentais, né, se é que se pode dizer isso. E muitas vezes, em casos confusos, são os gerais que me ajudaram a chegar ao remédio correto. Então, esse paciente, o apetite era normal, mas ele gostava de comida quente e bebida quente. E não conseguia tolerar a fome. Ele não conseguia tolerar a fome. Nós já sabemos que ele tinha constipação, obstipação até, né? Urina normal, sem sede, bebe só o quê? 2, 3 copos de água por dia. E desejos, como eu já falei, ele gosta de chá quente, né? 3 marcas. Aversão, doces, e uma grande aversão a doces, 3 marcas. E isso
doce faz com que ele fique nauseado. Náusea grave nesse paciente. A ingesta de doce. Então, se ele tem que comer ou ele é forçado a comer alguma coisa doce, ele fica com náuseas. Dr. Bandish. Só uma perguntinha. Como que o senhor investiga essa tolerância à fome? Não como você sente quando está com fome? Ou se passar da hora de comer, como você se sente? Assim? Eu sempre pergunto assim, exatamente. Se você está acostumado a almoçar 1h e você não consegue comer até 1h30, o que acontece? Ou, por exemplo, você está acostumado a jantar às 7h, e aí já chegou às 7h30 e o jantar não está pronto. O que acontece? Então, tem que ser muito característica. Então, a resposta que eu vou só tomar isso como importante nos casos, assim, em que se a resposta do paciente for: se eu não comer, eu fico irritado, fico nervoso, não consigo lidar com as coisas, eu simplesmente tenho que comer alguma coisa. Aí a próxima pergunta é: tá, aí você come alguma coisinha para satisfazer a fome? Sim. Seja um biscoito, um bolinho, né, batata chips ou fruta. Tá. Se o jantar não estiver pronto, tudo bem, até tolero, mas eu tenho que comer alguma coisa. Tenho que comer pelo menos uma coisinha. Aí tudo bem, eu já me acalmo. Então, tem que ser com esse tipo de característica. Seria rubrica jejuar agrava? Não, hunger aggravates. Não, fome agrava. Tem uma rubrica, sim, existe. Então, fome agrava. É uma boa rubrica, tem 30, 40 remédios. E remédios de 3 marcas, vários. Hunger aggravate. Olha só, tá vendo? 33 remédios. Grafite, iodo, calicarbe, silícia, todos 3 marcas. E essas marcas: alumina, anacardium, aurum, cactus, cáusticum, fósforo, sorinum, valeriana, zinco. Tem alguns outros. Eu também já acrescentei alguns. Licopódio só tem uma marca. Eu acho que deveria ser 3 marcas. É um dos remédios muito importantes para pessoas que não conseguem tolerar a fome. As pessoas ficam com cefaleia. A cefaleia de origem gástrica calcária. Aqui, calcária flor. Flúor também é outro remédio, especialmente calcária sulfo. Especialmente calcária sulfo. Eu acho que, na minha opinião, né, calcária sulfo também tem fome agrave. E esse aqui também deveria ser 2 ou 3 marcas. Arsenic iodide is already there, iodum is already there. Iodo, arsênico, até sulfur iodo. Sulfur iodo é também muito importante. Então você tem que tomar a rubrica e usá-la. Sim, e você tem que acrescentar seus próprios remédios à medida que você vai trabalhando com seus casos. Você encontra a rubrica e vai acrescentando os remédios. Então, a fome agrava é uma rubrica muito importante. Jejum, não. Jejum, não. Jejum é quando você não come por um período bastante longo. Por exemplo, jejum de origem religiosa ou motivo religioso.
Okay. It's okay. Later. So, as I said, the patient wants hot food, hot Bom, drinks. como eu falei, o paciente tolerate gosta de hunger. alimentos In my clinic, quentes, bebidas quentes, I não have, tolera fome. my Na minha case record clínica, sheet. eu tenho uma planilha de prontuários, de And, registro de maybe I casos. can bring it next time Eu and vou give it trazer to a you, próxima vez para so vocês you can verem, all make a copy of it para vocês de repente copiarem. with the first, the name, É uma planilha all com the details, preliminary details of nome, the patient, os dados name, preliminares do age, paciente, sex, o nome, occupation, sexo, married or ocupação, what's his marital status, married, single, widow, casado, married since how many solteiro, years, há quantos anos é what casado, occupation is doing, ocupação, his address, endereço, how many people in his family quantas members. pessoas na família, quantos all that membros is there. familiares, tudo isso está lá Then no meu The prontuário. next on the sheet E aí, a próxima parte the da chief folha complaint, é a queixa principal. it is Queixa divided principal, que é dividida em, location, em localização, sensação, modalities, and modalidades concomitants. e concomitâncias. Location, Localização, sensação, modalities, modalidades and they e have 4 columns concomitâncias. I Ou have seja, there. 4 colunas para a queixa And principal. my Para as assistants queixas are principais. Os meus strictly assistentes trained by são me and by my treinados assistants, the senior rigidamente, assistants, meus that assistentes they have sêniores, to follow this para pattern. seguir The esse chief padrão. complaints, one after As another, queixas they have to principais, uma elaborate após a outra, e everything depois in tem que detail. elaborar cada uma So daquelas suppose in 4 this tabelas, case, aquelas 4 when they colunas. talk Então, nesse about caso, the quando eles cough, falam sobre they a will tosse, write por exemplo, eles respiratory escreveriam system. sistema respiratório. In sensation, in location, they Em will write sensação, respiratory system. em And below localização, that é they sistema will write respiratório. Depois since how many escreveriam years. há quantos Okay, anos, since ok? 4 years. Que é há 4 If the anos, patient is digamos. Se o suffering from 4 paciente years, estiver sofrendo they disso há write 4 since anos, 4 eles years. escrevem há Then 4 in anos. sensation, E they aí will depois em write sensação eles cough, escrevem tosse, breathlessness, falta de ar, expectoration, expectoração. whatever is there. O que quer Then que in seja. the E modality aí, column, they will na write coluna de cough modalidade, eles aggravated escrevem at tosse night, piora cough à aggravated noite, in sleep, tosse piora cough com aggravated sono, in morning, tosse piora de cough manhã, better by sitting tosse up, melhora better by quando senta, expectoration, tosse whatever is melhora there. com a expectoração, o que So quer que each and seja que every apareça. symptom has Cada the um dos modalities. sintomas tem uma And then, modalidade. along E with aí, that, there are na quarta coluna tem as concomitants are concomitâncias. those Concomitâncias são symptoms aqueles which are not sintomas of that que which are related to que this são symptom, relacionados a esse but not sintoma, of the same mas que system. não são do mesmo sistema, So if a ok? person has cough, Então a pessoa tem which is tosse better que by melhora rubbing, quando massaging, ela, sei lá, faz then uma they will massagem nas write that costas. Aí in isso the é escrito. column of Isso é escrito na concomitants. coluna de Or cough better concomitância. by Ou uma tosse expectoration. melhorada com a expectoração. Cough better by eructations. So it has nothing E to do aí, with the ou seja, same não tem nada a system ver of com o medicine, sistema, same o system mesmo of the sistema, problem, then I mas put it under eu the coloco na heading of concomitants. tabela de If concomitâncias. you have a strong Ou se você tiver, concomitant, se houver uma concomitância forte, ela pode até mesmo superar um geral físico forte. Apesar de ser um particular, pode às vezes superar, ser mais importante do que um geral físico. and then Um sintoma after físico that, in my case forte, record, importante. E I no meu have caso, all nesse these prontuário, symptoms, all eu tenho these todos headaches. esses sintomas e todos esses Appetite, cabeçalhos. hunger, Apetite, then, fome, stool, fezes, urine, urina, thirst, sede, cravings, desejos, aversions, aversões, aggravations, agravações, ameliorations, o que melhora. Under the heading stool, Tem outro they no have cabeçalho de fezes, eu tenho frequência, consistency, consistência, discharge, any other odor, discharge. qualquer tipo, In outro tipo de urine, it has descarga. Em frequency, urina também tem night and day frequência, frequency, noite de any frequência noturna, complaints along frequência with urination, diurna, like burning, queixas then, durante quando urina, what is como the color of queimação, the por urine? exemplo, cor da urina. So, in thirst, Em along sede, with it, there is mentioned tem também thirstless, thirsty. não sente sede, sente If it is sede. thirsty, what Se kind of thirst? se sente Small sede, que quantity, tipo de sede? Muita quantidade, pequena often, quantidade, large frequente. quantity, often, unquenchable, like that. They're all, it has been A sede mentioned. que não é So impossível usually de they just matar, have to ou seja, circle. Eles Or simplesmente just circulam mark, as opções. which Geralmente no makes prontuário que eu tenho, eles só history very circulam easy as and opções. fast. Aí facilita bastante a tomada de I'll casa. show you. Eu maybe vou mostrar sometime. para I'll bring it vocês. next time, Vou trazer a and próxima I'll show vez it to e eu you. vou mostrar como é que é. So maybe I think we have never talked. One of the topics which Dos we have not assuntos talked que in nós detail não is entramos em case detalhes taking. ainda foi Case taking. a tomada de caso. A gente não entrou So em maybe detalhes. in this or the next seminar we Talvez may no talk próximo about seminário a gente possa falar mais sobre a tomada mesmo. Okay. So then next generals, perspiration. Sudorese. His perspiration
Sudorese é moderada no rosto, mas com um odor forte, mal cheiroso. E manchas que não são fáceis de remover. Manchas não fáceis de remover. Manchas difíceis de serem removidas. Ele no sono ele precisa de um calmante. Ele precisa de um calmante todos os dias para conseguir dormir. Caso contrário, ele dorme apenas 3 a 4 horas. E aí não se acorda muito reparado, né? Não tem um sono reparador longo. Sonho, bom, nada demais em relação aos sonhos. Os termais, bom, em Mumbai ele consegue dormir sem ventilador. Então logo ele é friorento. Em Mumbai, se qualquer um consegue sobreviver sem o ventilador, é a cidade mais úmida, mais congestionada, mais fechada. Então, é uma cidade bastante quente. Se alguém conseguir sobreviver sem um ventilador, logo podemos concluir que essa pessoa é friorenta. E cada casa na cidade de Mumbai, praticamente em todas as casas na Índia, existe pelo menos um ventilador de teto. E não são ventiladores de teto como vocês têm aqui no Brasil, não. Não são apenas esse negocinho que faz bem devagarzinho, não. São turbinas. Super rápido. Se você manter uma pilha de papéis, por exemplo, ali na sua casa, ela vai voar tudo. Às vezes são tão rápidos que até mesmo uma xícara e um pratinho, se não tiver muito cheio, você pode acabar derrubando uma xícara só com a força do vento, de tão rápido que o ventilador gira. O ventilador de teto na Índia gira muito rápido. Não como aqueles que a gente encontra aqui, né, no Brasil. Você consegue até ver a hélice, você consegue contar quantas voltas ele está dando. Ver as hélices. Lá você não consegue ver as hélices, só a mancha, embaçada. Toda casa tem que ter um ventilador na Índia. E fica ligado 24 horas por dia, acredite. Pelo menos nas grandes cidades e talvez no extremo norte, onde é mais frio. Mas até lá no verão, eles precisam de ventilador de teto. Então, na Índia, se qualquer pessoa consegue sobreviver sem o ventilador ligado, ou se sente confortável sem o ventilador ligado, bom, automaticamente podemos considerar aquela pessoa friorenta. Não precisa mais perguntar nada. E não tem nenhuma gravação no sol. Bom, aqui era e é a situação mental. Qual era a situação mental? E eu vou falar qual é a situação mental atual. O que ele ainda tem e o que ele não tem mais. Ele é uma pessoa sem educação formal, completamente. Nunca frequentou escola. Talvez 1 ou 2 séries no máximo. Porque a família, o pai, morreu muito cedo, se eu não me engano, e ele tinha um irmão mais velho que cuidava dele, mas não era responsável. Ele não era muito responsável. O irmão mais velho não era muito responsável. Tiveram muitos problemas financeiros desde a infância. Então ele teve que trabalhar muito desde pequeno. Ele sempre teve que trabalhar. Ele começou a trabalhar desde quando tinha, sei lá, 12, 13 anos de idade. Ele já estava trabalhando duro, porque ele tinha que sustentar a família. Como ele falou, ele tem um irmão mais velho, que era muito irresponsável, especialmente em relação a dinheiro. E como resultado disso, ele teve que trabalhar muito para sustentar a família. Depois, mais tarde, ele começou numa vila, né? Depois ele se mudou para Mumbai, se estabeleceu, e aí ele começou a trabalhar para um empregador. Ele começou a trabalhar numa fábrica onde fabricavam sacolas de papel. Ele trabalhou lá, aprendeu o ofício, e aí depois ele criou sua própria empresa de fabricação de sacolas de papel junto com seu irmão mais velho. Ele fazia todo o trabalho pesado. No começo, ele trabalhava manualmente ali na fábrica, fazendo essas sacolas de papel. E à medida que a fábrica foi crescendo, a empresa foi crescendo, ele começou a empregar mais pessoas. Mas ele fazia o trabalho pesado. E o irmão dele, o trabalho do irmão dele, do irmão mais velho, era simplesmente coletar os pagamentos.
coletar os pagamentos dos distribuidores ou dos seus clientes, das pessoas para as quais eles vendiam as sacolas. Então, ele tinha que cobrar e coletar esses pagamentos, o irmão mais velho. E o que esse irmão mais velho fazia? Ele coletava o dinheiro de todos os compradores, né, de todos os clientes que eles tinham vendido as sacolas. E aí, à noite, ele ia para as pistas pro Jockey Club, pista de corrida de cavalo, e apostava o dinheiro todo. O irmão mais velho coletava o dinheiro dos devedores, né? Vendia sacolas para você. E aí eu ia, cobrava o dinheiro, pegava todos aqueles pagamentos e pegava aquele dinheiro, coletava durante o dia e à noite ia para a pista de corrida de cavalo e apostava todo o dinheiro. O irmão era um apostador compulsivo. O irmão era um apostador compulsivo. E ele perdia todo o dinheiro. Ele apostou todo o dinheiro que ele coletava todos os dias das vendas de sacolas de papel. Isso aconteceu não por alguns dias, não por alguns meses. Isso continuou por muitos e muitos anos. Isso continuou por anos a fio. Todo mundo falava, o que você está fazendo? Por que você está deixando seu irmão fazer isso? Você trabalha tão duro, ele trabalhava pesado ali no chão da fábrica, e vendendo cada vez mais sacolas. Ele fabricava as próprias sacolas, começou a empregar algumas pessoas, e as pessoas começaram a fazer as sacolas, e ele carregava essas sacolas ali no seu próprio ombro, carregava numa bicicleta, e aí ele ia, vendia para os seus clientes, geralmente mercados pequenos e tal, vendia sacolas de papel, e essas pessoas geralmente têm um negócio em dinheiro, em espécie, então eles pegavam a sacola e não pagavam o dinheiro na hora. Eles geralmente seguravam esse dinheiro e à noite, quando o dinheiro aparecia, ou seja, esses clientes, eles pegavam a sacola de manhã e pagavam à noite. E aí, ele vendia, fabricava sacolas, vendia sacolas, e o seu irmão, a única coisa que ele fazia era ir à noite nas lojas, nos mercados, coletar o dinheiro, coletar os pagamentos e depois apostava tudo. Isso aconteceu durante muitos anos. E ele nunca interrompeu isso. Ele nunca evitou, nunca parou, nunca objetou, nunca protestou contra o seu irmão. Nunca perguntou para o seu irmão, por que você deixou isso acontecer? E aí eu perguntei, por que você deixou isso acontecer? Ele falou, o que eu posso fazer? Ele é meu irmão. Falei, então? Ele é meu irmão e eu o amo. E ele tem uma família. E ele precisa sustentar a sua família. Se eu não sustentar o meu irmão, quem vai sustentar ele? Quem vai sustentar? E os filhos dele vão ficar com fome, vão para a rua. Eles não vão saber o que fazer. Então, esse homem continuou fazendo isso durante anos e anos. Ele até me falou de um incidente que aconteceu, onde o irmão mais velho, a filha do irmão mais velho, era para se casar depois de alguns dias. E na Índia, nós temos o trousseau, que é uma espécie de dote onde você tem que dar muitas joias, muitas coisas. Um enxoval, você prepara um enxoval e você precisa dar tudo isso no casamento. Então, esse camarada, esse paciente, o irmão mais velho, preparou todo esse enxoval para o casamento da filha mais velha. 2 dias antes do casamento, ele chega então para o meu paciente, o irmão mais velho, mais novo, e começa a chorar. O irmão mais velho chega para o meu paciente e o irmão mais velho começa a chorar. Aí ele fala, como você sabe, minha filha está se casando daqui a alguns dias, nós preparamos todo o enxoval, tudo. Mas todas as joias de ouro que eu tinha no enxoval da minha filha, que eu deixei prontinho para o casamento, eu penhorei tudo. Fui numa penhora e penhorei tudo, peguei o dinheiro e apostei o dinheiro das joias do casamento da minha filha. 2 dias antes do casamento da própria filha, esse irmão mais velho chegou para o irmão mais novo e disse que ele já penhorou todas aquelas joias de ouro. E na Índia, isso não é impossível você
casar sua filha sem um enxoval, sem joias. Então, o que o meu paciente fez então, nessa hora? Ele foi até a penhora e ele pagou toda a penhora e recebeu as joias de volta. Eram muitas joias. Na Índia é muito comum ter muitas joias. Então ele pagou muito dinheiro. Ele não tinha aquele dinheiro todo. Ele teve que hipotecar sua casa. Ele hipotecou sua própria casa com alguém para pagar, para recuperar as joias que foram penhoradas pelo irmão mais velho. Ok, você fez tudo isso e ninguém protestou, nenhum outro familiar alertou você. Não, todo mundo protestou, todo mundo falou, manda ele embora, tira ele da empresa. Aí eu falei, por que você não fez isso? Ele falou, não, ele é meu irmão mais velho. Como eu posso tirá-lo da sociedade, da empresa? Eu não posso fazer isso. Eu me sinto responsável por ele. Não, ele tinha que ser responsável por você. Ele falou, eu sei, mas ele tem um problema. Então eu me sinto responsável por ele. E aí eu perguntei, por que você faz isso? Apesar de saber que ele está fazendo a coisa errada. Ah, eu amo ele. Eu amo. É a única coisa que eu posso dizer. Eu amo meu irmão, então eu tenho que cuidar dele e eu fiz isso. Isso aconteceu durante quase 20, 25 anos. Até quando finalmente os filhos do meu paciente ficaram velhos o suficiente e aí entraram na empresa e aí eles sim expulsaram o irmão mais velho. Finalmente eles expulsaram o irmão mais velho da sociedade. Agora o problema foi resolvido, né? O tio saiu, o tio foi mandado embora, o problema resolveu? Não. Não, porque o meu paciente, mesmo depois do irmão ter saído da empresa, ele continuou a dar dinheiro sem os filhos saberem, sem que os seus parentes soubessem. Ele continuou a dar dinheiro para o irmão mais velho. Porque o irmão dele estava sempre endividado. Eu falei, por que você continua fazendo isso? E ele nunca falou isso para a família, ok? Porque se a família soubesse, eles iam fazer ele parar. Então, eles pensaram, ok, tiramos o irmão da empresa, então o problema foi resolvido. Mas não, ele continuou a dar dinheiro para o irmão mais velho. Isso que o paciente fazia. Que qualidade é essa? Qual é essa qualidade? Benevolência. Muito bom. Extremamente prestativo, extremamente padecido, compassivo. O que mais? Como interpretaríamos isso? Dr. Bandish. Dr. Bandish. E isso seria uma misplaced love? Misplaced love? Seria? Misplaced love, maybe? Porque ama, mas foolish. Tolo. This would be foolishness on the part of our patient. Tolice por parte do nosso paciente, né? But he was justifying and ele he was justificava doing it isso out of e ele fazia por causa love. de amor. Por amor. Ele fazia isso por which amor. Was excess, que era em excesso, né? Which excessivo, was out of control, excessivo, fora de controle. And which was wrong, errado. And which was something which was harmful to the patient himself, que era, na verdade, prejudicial para o paciente e também prejudicial para o irmão mais velho. Ele sustentava o irmão e indiretamente sustentava o vício do irmão, o vício em aposta, fornecendo aquele dinheiro o tempo todo. Se ele tivesse parado isso de dar o dinheiro, se ele parasse, se ele tivesse parado muitos anos atrás, talvez o irmão tivesse também parado de apostar, porque não teria dinheiro para sustentar o vício. Como encontrar essa rubrica Misplaced Love? It is not there in the repertoire. Não, ela não está no repertório. Infelizmente, ela não está no repertório. Nem tudo está no repertório. But this is very truly. Mas this is wrong. Isso é errado. Isso está errado. Isso é tolo. And still the patient did it. E o paciente fazia do mesmo jeito. So as I said, this went on for years. Isso continuou por anos a fio. His family and children opposed. A família, logicamente, se opunha e falaram muitas vezes para ele tirar o irmão da empresa e parar de dar dinheiro para ele. But he initially did not do it. Mas ele não fez isso inicialmente. In spite of his family and e apesar da família e todo mundo mandar ele parar de dar dinheiro para o irmão, ele continuou a dar dinheiro para o irmão e o irmão continuou apostando aquele dinheiro.
E o irmão mais novo continuou a trabalhar duro, ganhar o dinheiro e dar o dinheiro para o irmão, para que ele apostasse. E quando eu perguntei por que ele fez isso, ele falava que a resposta era simples, né? Era sempre a mesma pergunta: eu amo meu irmão, eu amo ele muito. E ele precisa da minha ajuda, então eu o ajudo. Ele entendia que era errado. Eu falava: você entende que isso está errado? Ele falava: sim, eu entendo que está errado, eu não deveria fazer, mas eu faço. Ele achava que era o seu dever sustentar o seu irmão. Era o seu dever sustentar o seu irmão. Então o paciente é extremamente compassivo e benevolente. E essa benevolência é também vista em outros aspectos da sua vida. Os seus empregados que trabalhavam na fábrica dele, ele ajudava os trabalhadores, ele ajudava os empregados. Ele confiava facilmente nos seus empregados. Como resultado, ele dava muito dinheiro. Ele dava dinheiro para muitas pessoas. E essas pessoas roubavam dele, trapaceavam. Ele confiava nessas pessoas facilmente. Ele era podemos até chamar de naive, né? Muito simples, ingênuo. Um homem trabalhador, ingênuo, mas muito compassivo. Ele confiava, inclusive, nos seus empregados. Sempre quando eles pediam dinheiro ou alguma ajuda, ele dava dinheiro para esses empregados e eles roubavam dele. E ele continuava ajudando. Na fábrica, a atmosfera era muito boa, leve, uma atmosfera excelente. E ele mantinha essa atmosfera leve porque ele ficava ali na fábrica circulando, contava piadas, conversava com seus empregados, perguntava sobre o bem-estar deles, cuidava do bem-estar desses empregados, contava piadas, fazia todo mundo rir. Ele era um piadista, fazia todo mundo rir. O paciente se entusiasmava facilmente com qualquer emoção. O paciente se entusiasmava facilmente com qualquer emoção. Mesmo se ele visse alguma coisa triste, ou ouvisse algo triste, ou algo feliz. Se ele vê algo triste, ele fica triste. Se ele vê algo feliz, ele fica feliz. Se ele visse algo entusiasmante, ele se entusiasmava. Ele é facilmente afetado pelas emoções. Se ele visse alguém chorando, por exemplo, ou algo que fizesse você chorar, ele chorava. E na raiva, ele às vezes, quando ele ficava se alguém tivesse com raiva, ele ficava com raiva também. É uma pessoa muito emotiva, facilmente afetada pelas emoções. E ele até arremessava coisas, jogava coisas quando ficava com raiva. E agora ele diz que só fica com raiva em relação com a mulher. Só sente raiva da mulher. Depois de tantos anos de casamento, depois da mulher cuidar dele por tantos anos, ele diz que sente raiva só com a mulher. Porque não tem também com quem ficar com raiva, né? Os filhos cresceram, se casaram, tem sua própria família. Então a única pessoa da qual ele sente raiva agora é a sua mulher. Ele se aposentou da empresa. E agora ele se aposentou da empresa, os filhos cresceram. Agora você pode parar, porque se você continuar trabalhando, você vai começar a continuar dando dinheiro para o irmão. Então a família, inclusive, fez ele parar de trabalhar, venderam a fábrica. E agora ele se aposentou e durante o dia todo ele se exercita de manhã. Ele se mantém saudável e em forma, ele faz suas atividades religiosas, ele escreve. Na nossa religião existe um livro, e aí a gente escreve, precisamos escrever esses mantras, essas frases. Algumas pessoas cantam, na verdade, isso, outras escrevem. Ele escreve esses mantras. E ele
o correto é escrever 10 milhões de vezes. Ele já chegou em 6, 7 milhões. Então ele tem que preencher um livro que ao todo vão ser 10 milhões de mantras. E esse livro é enviado para um líder religioso e é mantido, passa por uma cerimônia. Todas as pessoas escreveram os nomes, os livros são enviados para esse líder religioso e eles fazem uma cerimônia e isso supostamente cria uma áurea ou uma boa atmosfera. Recentemente ele está infeliz porque a sua esposa não o escuta mais. E por causa disso ele sente raiva dela e eles brigam. Bom, na observação eu percebi que o paciente estava sempre sorrindo e maior parte do tempo com bom humor. Ele estava sempre sorrindo e em bom humor. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no paciente. Vamos ver o que ele tem a dizer. Ele está dizendo, olha só o rosto dele. Olha só, ele tem 75 anos e está bastante em forma, né? Há uma marca religiosa aqui na testa dele. Uma marca religiosa. Bem vestido. Senta-se ereto, 75 anos de idade. Estava falando sobre essas dores no peito. Ele disse, eu tive uma ponte de safena, eu fui em tantos cardiologistas, tantos médicos, e durante 25 anos eu senti essa dor. Eu vim, inclusive, no seu consultório 12 anos atrás e nunca melhorou. Finalmente, agora eu estou bem com a minha dor no peito. A dor no peito, na verdade, sumiu. Eu me exercito todos os dias de manhã e eu não sinto mais dores no peito. Às vezes ele até caminha. Ele tem uma pequena bengala, mas é mais uma bengala por questão psicológica, porque a família insistiu, você precisa levar essa bengala quando você sair para não cair. Ele não precisa da bengala, mas ele carrega. Olha só. Ele parece ter 75 anos de idade? Não. Talvez 60, 65, mas não tem muitas rugas, bastante em forma, né? Aí tem até um pouco de cabelo aqui ainda, né? Ali, ó. Pouco, mas tem. Now my emotions are very good. Agora minhas fezes estão muito boas. Eu acordo de manhã e o seu problema era a obstipação, né? Que é a constipação crônica desde a infância. Então, ele tinha que tomar uma purgante todos os dias e passava muito tempo para ir ao banheiro. E ele às vezes ficava 1, 2, 3 dias sem ir ao banheiro. Ele disse agora, eu já experimentei tantos purgantes, laxantes, apenas 1 ou 2 marcas agora já servem para mim, e ele se preocupava muito. Teve uma época na vida dele, que apenas uma marca funcionava bem para ele. E a preocupação dele era a fábrica fechar. E esse purgante desaparecer do mercado. Ele se sentia tão ansioso em relação a isso. Sabe o que ele fez? Ele foi em cada uma das farmácias da cidade e comprou todos os vidros, todos os frascos daquele laxante que existisse naquela farmácia. Ele falou, eu tinha quase 5 ou 6 caixas, grandes assim, caixas de laxante dessa marca na minha casa. Eu deixava armazenado lá. 6 meses, 1 ano, pelo menos por 1 ano eu não vou ter problema com laxante. E depois disso? E a gente vê, né? Eu vou pensar em alguma coisa. Mas pelo menos pelos próximos 2 anos eu estou bem com laxante. Ele comprava
Ele foi em todas as farmácias na cidade e comprou todos os laxantes daquela marca que ele encontrava. Me dá todos que vocês têm, todos. E ele armazenava tudo na casa dele. Todos os laxantes. એ કેટલા વખતથી હતી કેટલો ટાઈમ એક ટાઈમ થોડો ટાઈમ જ 8-10 દિવસ છે ત્યારે તો વધારે હતું એટલે પછી તો મને તમારી પાસે લઈ આવે જબરદસ્તી બરાબર એકદમ. So he said, Então ele falou, when that quando now that constipation, agora that que the medicine essa that used to work for me, o remédio que funcionava para mim, a empresa fechou, e aí agora o que eu faço? Aí a minha família falou, então tá, vamos voltar ao Dr. Ambani, ele foi bom, né, ajudou, vamos voltar para o consultório dele. Aí a minha família me falou para voltar a consultar com o senhor. તકલીફમાં ચાલવામાં અને બધામાં તકલીફ થતી હતી ને? ચાલવામાં ચાલતો જ નતો, ચાલાય જ નહીં. ઘરમાં બિસ્તર ઉપર હતા એકદમ ઓલમોસ્ટ બેડ. He had then Ele- his health started deteriorating. He could A not saúde walk much. começou a Because deteriorar, ele não slightest walk conseguia and he would get andar, those chest pains. porque uma pequena caminhada já desencadeava então a angina. Então ele andava poucos passos, tinha que parar. Andava poucos passos, aí tinha que parar por causa da dor. Chest છાતીમાં pain, સુલા as કરવા if માંડે some બહાર cramp, ઘરની બહાર ક્યાંય જઈ ન શકો some twisting. અને ઘરમાં બી વધારે ચાલી ન શકો. Dor, ચાલવો વાંધો ના cãibra. બહાર ચાલવો હોય તો ટોયલેટ બાથરૂમ સુધી જઈ શકતા હતા. Okay, in the house, maybe yes, no problems. But if I had to move out of the house, it would be a big problem. andar dentro da casa não era um problema, mas se eu tivesse que sair de casa, andar na rua, sim, aí era um problema para mim. From his apartment Do apartamento dele to the main gate of his building, até he o would have to stand portão. 2 times to rest. Ah, tá. Para ir do apartamento dele até o portão do edifício onde ele morava, ele tinha que parar 2 vezes nesse pequeno trajeto. થોડું થાય પણ એટલું નથી થતું પણ જે વધારે ચાલીએ ને પછી દર્દ ચાલુ થઈ જાય પછી તો ઊભો રહેવું પડે પછી ઊભો ઉભા રહે કેટલી વાર ઉભા રહ્યો તો 5 મિનિટ દર્દ ઉભા રહ્યો તો He has to stand for a few minutes, Ele ficava em pé half a minute or a minute. alguns minutinhos, né? Bastava ele ficar quieto alguns minutinhos, 1 minuto, parar um pouquinho, e aí ele poderia dar outros passos, continuar a andar. માર્કેટ સુધી ગયો હતો માર્કેટથી ગયો ને And now he says, E aí, yesterday, ele from me my disse house to que the market, ontem, I walked né, to the market and came back. eu fui ao mercado e voltei a pé. સખાડવો પડે Ele estava me contando. દર્દ થવા લાગે I had to stop once or twice. Eu tive que dar uma paradinha ou 2, por causa da distância, né? Mas eu consegui ir ao mercado e voltar. E antes eu não conseguia andar nem poucos metros, né? Agora sim, ele foi ao mercado e voltou, deu uma paradinha ou 2, a dor não estava tão grande, assim, não era insuportável, e ele conseguiu ir e voltar. Now it is totally under control. Está agora sob controle, a dor está sob controle. આરામથી 15-20 મિનિટ સુધી ચાલી જતા હતા. એકવાર તો એની ઘર સુધીમાં ઓલમોસ્ટ લગભગ ચાલીને ગયા હતા ને? He said, one time from Ele your falou also, I went to my que house walking. eu fui para casa, do seu consultório, eu voltei para casa andando. He said, once, even from your office, Então eu falei, ele me falou, né? Teve uma vez que eu voltei da consulta para casa, eu voltei a pé. initially, I No used to início, walk half the distance from your office to my house walking, eu and then catch a cab or a antigamente rickshaw to eu só taxi. conseguia andar até a metade do caminho. All the E distance. daí eu tinha que tomar um táxi para acabar de chegar no seu consultório. Mas dessa vez agora eu consegui fazer todo o caminho andando. અને હવે એકલા આવો છો અહીંયા ક્લિનિક બને પહેલા તો કોકનો સાથે આવતું હતું. Before, somebody used to always accompany me to your Antes eu tinha que ter um acompanhante para vir ao seu consultório. Hoje eu consegui vir sozinho. ક્યાંય જવું બહાર જવું હોય તો કોઈ સાથે હોય તો જ જાય Before, I needed somebody's Antes support
eu precisava de apoio, né? De um apoio, de uma companhia, de uma pessoa. Agora eu consigo me movimentar sem ajuda. Eu estou livre, eu estou livre. Eu consigo andar sozinha, eu consigo estar sozinha. બીજું કાકા પેટની થોડી તકલીફ હોતી ને પેટમાં બહુ ગેસ ભરાઈ જતો હતો. A lot of gas in the abdomen, distension. Distensão abdominal, constipação, intestino preso. એકદમ પેટ સાફ થઈ ગયું એકદમ. And now the stools come out and my whole intestines are clean. Meus intestinos agora funcionam perfeitamente, né? Eu consigo evacuar completamente, né? E meus intestinos estão limpos. Eu sinto como se eles estivessem não limpos necessariamente, vazios. Eu não sinto fraqueza mais. Eu não conseguia nem segurar a caneta, né? Ele tinha que escrever aqueles mantras, né? Eu já expliquei para vocês. E eu não conseguia nem segurar a caneta por alguns minutos, né? Tinha cãibra nas pernas também. O apetite melhorou. Agora eu estou até comendo demais. Eu quero até que você me ajude a controlar. Então, se o paciente relata que a fome, né, melhorou depois do remédio, isso é ótimo. Isso é sempre muito bom. Isso é sempre muito bom sinal, né? Aí, agora, as pessoas saudáveis têm um apetite sadio, né? Então, agora, aí os pacientes começam a ficar com medo de engordar. બીજું કોઈ આમ કોઈ તકલીફ બીજું અત્યારે બાકી પેટ જે 2-3 વાર જે જવું પડે સંડાસી જવું પડે બાકી 3 વખત જવું પડે છે બરાબર છે. હા હા ઠીક છે અને બાકી આમ નીંદર રાતના આવીએ છે બરાબર નીંદર બહુ આવે છે પણ બહુ ઓછી આવે છે. Sono ainda é um probleminha porque ele tomava muito tranquilizante, né? Então agora eu estou diminuindo a quantidade de tranquilizante que eu tomo, então o sono ainda é um probleminha. Eu consigo dormir 3-4 horas. Muitos pensamentos, eu consigo dormir 3 ou 4 horas, mas, ou seja, está melhorando, mas ainda não está muito bom. Então, eu perguntei para ele, você pensa sobre o quê? Ele falou, coisas cotidianas, né? Eu não tenho mais nada com que me preocupar, eu estou aposentado, não tenho grandes preocupações, mas eu tenho, né, pensamentos sobre as coisas que acontecem todo dia. Então, eu às vezes até tenho pensamentos, né, da época em que eu trabalhava, em que eu lembro, né, das minhas atividades antigamente, quando eu andava pela fábrica. Nos últimos 5 anos eu estou absolutamente aposentado, completamente sem fazer nada. Estou em casa. અને શું એટલે સારા વિચારો કે ટેન્શનના વિચારો કેવા It's not worries. Não é preocupação, eu não tenho preocupação. Meus pensamentos são apenas sobre os fatos cotidianos ou alguma lembrança que eu tenho, né, da minha vida. Né? Não, eles não me afetam, mas ainda assim eles aparecem. Eu ainda me vejo, né, na fábrica trabalhando. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira, né?
Desde os 12 anos, ele trabalhava, né? Então, talvez para ele essa aposentadoria seja, vamos dizer, um pouquinho difícil, essa inatividade. Alguns pensamentos. Agora, como eu já falei para vocês, ele conseguia dormir 3, 4 horas sem tranquilizante, né? E não era um sono repousante. Quando ele tomava o tranquilizante, ele dormia, mas não era um sono repousante, reparador. Né? Agora, mesmo com apenas 3, 4 horas de sono, ele acorda tranquilo, descansado. A primeira coisa que eu faço quando eu levanto, eu fico em pé, uns segundos, e aí eu começo a fazer meus exercícios e aí eu estou bem. Eu só fico em pé assim, uns minutinhos para a circulação, né? O sangue começar a circular. De manhã eu faço exercícios em casa. E aí, de tarde, no comecinho da noite, eu faço caminhadas. Todo dia eu faço 45 minutos de exercício. Ele acorda às 4. E aí eu perguntei para ele, você acorda às 4 e já começa a se exercitar? Aí ele falou, não, eu acordo, começo a escrever meus mantras. Então, eu escrevo meus mantras durante 1 hora. Ele quer me mostrar o livro onde ele escreve os mantras. Olha só. Mesma coisa, né? Caligrafia regular, mesmas palavras, né? É o mantra dele. Ele tem que escrever isso mais de 10 milhões de vezes. Então, o dia inteiro, né, sempre que ele tem um momentinho livre, ele também continua escrevendo. Então, a primeira coisa que ele faz de manhã é isso. Essa palavra, ou essa expressão é, eu me curvo para o Deus onipotente. Eu me curvo com respeito. Eu me curvo com respeito perante o Senhor dos Senhores. Então, eu me curvo em sinal de respeito ao Senhor dos Senhores. Então, é a religião que ele pratica. Então, os deuses todos se chamam Ariant. Nós temos 24 deuses, todos têm o mesmo nome, Ariant. Ariant 1, 2, 3, 4, 5, até o 24. Vocês provavelmente já ouviram falar no Lord Mahavira. Ele era o 24, número 24, o último. É o mais famoso. Então, é isso que ele escreve, essa expressão, esse mantra. Eu me curvo em sinal de respeito ao Senhor dos Senhores. Olha só, caligrafia regular. E o dia inteiro, o que ele faz? A mesma coisa. Mesma coisa. Então, está escrito em cima, e aí a expressão que está escrita em cima, ele só copia. Um livrão, né? Você imagina, porque ele tem que escrever 10 milhões de vezes. Ele já terminou um livro e esses livros ficam sempre no mesmo lugar.
all the books written by everybody. Todos os livros que todas as pessoas escrevem, e eles são colocados no mesmo lugar. Aí as pessoas fazem as suas orações e acredita-se então que por meio desses atos se cria uma aura. Então, por quê? Aqui tem as explicações de por que você tem que fazer isso, quais são os benefícios auferidos, né, por essa ação. Para mim, isso é um pouquinho diferente, né, porque eu não conheço muito a respeito dessa prática. કેટલા વખતમાં પૂરી થઈ જાય બાપુજી? એક બુક પૂરી કરતા 1.5 મહિનો લાગે. અચ્છા. કેમ કે રોજના 2 પાના લખાય. અચ્છા, રોજના 2 પાના લખાય. 1000 થાય. It's so small. 1000 થાય 2 પાના. 2 or 3 pages you can do in 1 whole day. Ele consegue preencher 2 a 3 páginas por dia. 6 વાગે સુધી એ બુક લખું. 6 વાગે 7 વાગે સુધી સમય કરું. 7 થી 7:30 કસરત કરું. ઓકે. પછી જે Então, ele está me contando sobre a rotina dele. Acorda às 4, das 4 às 6 ele escreve no livro. Às 6 às 6:30 eu faço outra oração. Depois, até às 7 eu faço meus exercícios. Depois eu tomo café da manhã. Then go to the temple. Aí eu vou ao templo todos os dias. E essa é a marca do templo. બરાબર છે. અચ્છા, પૂજા કરીને આવો પછી જ કાઈ બી ખાવા પીવાનું ને? પહેલા શું હતું, પહેલા એમ જ હતું. પહેલા પૂજા કરીને પછી ખાતું. હવે ખાઈને પછી પૂજા કરે. અચ્છા અચ્છા, નવકાશી પહેલા કરીને પછી જાવ છો. પહેલા શું છે, હમણાં નથી રહેવાતું નથી એટલું. બરાબર છે. પહેલા શું હતું કે વાંધો ના આવતો, મને હું પૂરું લઈ જાઉં ગમે તેમ ત્યાં પહોંચ્યો હતો. બરાબર છે. પહેલા હું વહેલો સવારના 7:30 પહોંચી જતો હતો. હવે નથી પહોંચાતો, હવે 9:30 પછી. બરાબર છે. થોડો આપણા સ્વભાવ વિશે કાંઈ કહો ને કાકા, કેવું છે સ્વભાવ? Just a little bit ask, okay, tell me about your Aí eu perguntei para ele, e a sua natureza, a sua personalidade? The only problem now I Aí ele have falou, is o with my único problema que eu tenho hoje em dia é com a minha mulher. The only problem I have O now único is problema with que my eu wife. tenho agora é com a minha mulher. What was the problem is Então, actually qual era o problema? Antes, his wife a and his esposa daughter-in-law e a did not nora get along well. não se davam bem. As usual. Né? Every Já family, normal, right? né? Sogra e nora wife nunca se dão bem. And his Então, daughter-in-law, they a did not get esposa along well. dele, né, e a nora não se davam bem antes, And they no always começo. fight. Tinha briga toda hora. His wife would E complain a to him esposa about vinha, the daughter-in-law. vinha para ele e reclamava Now da what nora e happened? tal. Agora, o The que daughter-in-law acontece? and the mother-in-law getting along fine. Agora as duas se dão bem. And they have ganged up. E aí, as duas, né, estão se dando super bem e agora as duas estão contra ele, né? Então, são aliadas contra ele. A amizade delas agora está forte, então eles estão amigos e tal, e aí agora se aliaram contra ele. Então aí fica pegando no pé dele. And you see how he's still E aí? talking about it, smiling. Mas ele ri, ele tá vendo, ele tá falando sobre isso, mas rindo. É, um problema, probleminha, né? They Não... never got along. And she used to complain to me all the time Mas about my daughter-in-law. Now they both get along well, and now ele they tá get after contando. me. Antes elas viviam brigando igual cão e gato, agora se dão super bem e se aliaram contra mim. Pronto, agora tá todo mundo. શું છે, બોલવામાં જરાક ઓલું છે, તરસાથી બોલે એમ. આપણા ઉપર So this goes on and on and on. બરાબર હતું. Okay? Aí ele continuou falando sobre isso e tal. Basically, he's a very Então, nice man. basicamente ele é uma pessoa legal, um cara legal, Soft-spoken, né? Uma pessoa tranquila, um pouco not very tímido, extroverted. não muito extrovertido. But okay,
Mas você viram, né? Ele está sempre sorrindo, né? Contando coisas engraçadas. Ele falava sobre quando ele conversava com os funcionários. Aí, depois do remédio que eu prescrevi há 12 anos, ele parou, né, de ajudar o irmão. Parou de ajudar o irmão. Então, esse problema desapareceu. Esse problema desapareceu. Tá, e se esse problema não existe mais, então o que vai estar na cabeça dele? Então, ele está ok, ele normal, né? Ele brinca, ele é despreocupado, ele gosta das pessoas, ele faz amigo. Então, como é que você prescreveria? O que você prescreveria? É um caso que começou com a dor de cabeça. E o que nós vamos trabalhar nesse seminário seriam os gerais físicos e as características físicas, particulares físicos, que vão nos ajudar a prescrever para esse paciente. Antônio está me falando que está na hora do intervalo, então nós vamos fazer um intervalo agora e depois vamos ver qual o remédio que nós vamos prescrever para ele. Então, muito obrigado.